Bom dia, igreja. Que a paz do Senhor esteja com vocês, porque é um motivo de muita alegria eu subir até aqui e dar o meu testemunho. E eu vou fazer um resumo, porque ninguém me pediu para dar esse testemunho. Aliás, alguém me pediu, sim, o Espírito Santo nas minhas orações. E eu cheguei na igreja há quase 17 anos atrás, muita gente já conhece uma parte do meu testemunho, e eu cheguei com a vida totalmente destruída em todas as áreas. E, além disso, eu era uma derrotada, e eu era e sou uma professora, e sou graduada em 2 áreas, e sou pós-graduada nessas áreas. Então, por que eu estou falando isso? Eu estou falando porque, às vezes, pensa que o diploma, isso nada. Claro que nós temos que fazer curso, sim, mas eu cheguei com isso aqui e totalmente destruída. Não tinha mais motivação para viver. Eu não tinha sonho, mas os poucos que eu já tinha entregado tudo, que nada, eu achava que não tinha mais solução. Por quê? Porque eu estava com o meu casamento destruído, a minha vida financeira destruída, as minhas filhas totalmente doentes, e eu estava muito doente. Eu tomava antidepressivo, eu estava muito doente devido a toda a situação em que eu passava e que nada eu via saída. E todos os lados que eu olhava, eu não via saída. E lá atrás, naqueles anos, eu fui muito bem socorrida pelo ministério. Esse ministério me socorreu, me atendia, às vezes, 2 vezes por dia, me atendia a qualquer hora, muito à madrugada. O bispo foi na minha casa na madrugada socorrer pelo meu casamento. Ele me socorria pela minha filha, que estava andando para a rua. E eu tenho uma filha especial e um enteado, vocês conhecem. Mas, naquela época, além dos problemas, que ela é uma criança maravilhosa, ela é uma menina maravilhosa, mas ela estava totalmente perturbada, ficou 15 dias andando para a rua, para as ruas de Rio Preto, eu precisando trabalhar, sem forças, e eu não sabia, ninguém queria ficar com a minha filha, porque tinha medo de não ter o controle. E eu fui totalmente amparada, Bispo Maurílio, Bispo Cléo, a pastora Liliane. Bispo Maurílio carregou a Naedes para a casa deles, ele e a pastora. Me assessoraram em tudo, me deram força, me ensinaram a lidar com situações que eu não tinha nem noção. E eu vim, então, cheguei aqui desse jeito. Mas eles foram me ensinando passo a passo, com muito carinho, com muito amor. Eu até me emociono de ver o carinho e o amor que eles me fizeram e fazem pelo ministério. Eles entregam a vida pelo ministério. Então, eu fui socorrida assim. A minha filha, as 2 eram adolescentes. A Larissa vivia com bronquite, com crise, internava quase todo mês. Estou fazendo um resumo, tá, gente? Porque se eu for falar com detalhes... E eu fui aprendendo, e eles me acompanhando, e eu fui aprendendo a lidar e a não aceitar a situação. A minha filha foi curada. Adolescente ainda, eu aprendi aqui a ensiná-la a viver nos caminhos do Senhor. Ela buscava, na época, estudar, entrar para o ensino médio numa escola particular. Eu não tinha nem como, nem levar, nem pagar um ônibus. E Deus abriu uma porta... E eu ensinei minha filha que ela podia trabalhar meio período e pagar esse estudo até que nossa vida fosse recomposta. E assim fomos caminhando, todos os dias vindo no templo do Senhor, buscando. E quando eu vinha no culto, às vezes eu vinha fora do culto para ser assessorada. Era o bispo, era a bispa. Nunca me deixaram sem o carinho e o amor e me ensinar a andar. Eu engatinhava ainda, eles me ensinaram a andar. Porque eu conheci uma outra igreja, eu vim de uma outra igreja, mas aquilo tudo não serviu para que eu caminhasse e soubesse sair dessas situações. Então, eu fui e Deus foi restaurando. Deus restaurou também, em primeiro lugar, foi a mim. Porque eu achava que todos os problemas estavam com meu marido, com os outros, mas não estava comigo.
mas Deus me libertou dessa cabeça retrógrada, e eu fui então fazendo o quê? Cada dia eu punha em prática o que eles me ensinavam, tanto no culto como nos atendimentos. Cada dia eu fui me fortalecendo. E eu fui, então, aprendendo a lidar com a situação, não me acomodar. Eu fui aprendendo a saber que nenhum dos problemas que se levantam vai ficar comigo, porque todos têm que estar debaixo dos nossos pés. E assim foi que eu fui caminhando. E Deus restaurou meu casamento, Deus restaurou a saúde, a minha saúde, Deus restaurou a minha filha, Deus restaurou a Larissa, E aqui também eu busquei. Minha filha estava na adolescência, eu não queria que ela vivesse no mundo lá fora. E eu aprendi e ensinei, e aqui eu busquei também pelo casamento da minha filha. Eu determinava um moço de Deus, um homem de Deus, que não fosse um homem religioso, não, um homem de Deus, porque ser religioso é uma coisa. Agora, um homem de Deus, como do jeito que eu determinei, e ainda melhor, Deus fez. Daqui a pouco eu vou chamar minha família aqui, porque eu faço questão, vocês conhecem, mas eu quero chamá-los aqui. E eu fui caminhando. Todos os anos eu fui fazendo as campanhas, todas as campanhas eu participei, todas as campanhas eu fui tendo vitória, todas elas nesse decorrer desses quase 17 anos, em nenhum ano foi pior que o outro, cada ano foi melhor, porque só pelo crescimento espiritual que eu fui adquirindo, porque o que eu quero dizer é o seguinte, um povo que estuda, porque um país, ele não tem, alguns países não têm, não ligam para a parte do estudo, porque eles não querem povo culto, porque assim não escolhe os seus governantes bem. E o nosso ministério, ele nos traz aprendizados, porque eles querem nos vendo com cabeça inteligente, com vida espiritual inteligente, que nós andemos, sim, na vitória. Ou então, quando os problemas se levantam, como foi pregado hoje aqui, nós descansamos no Senhor, mas vamos batalhar, vamos fazer a nossa parte. E aqui eu aprendi a ser inteligente espiritual. Eu não aprendi a ficar acomodada. Então, eu hoje ainda colho e vou colher até o dia que Jesus vier as minhas bênçãos. O ano passado, Deus começou a trabalhar grandemente na minha vida financeira, que eu buscava algo diferente, que eu queria, e eu não tinha condições nenhuma. Eu fiz a campanha do ano passado todinha e Deus foi fazendo. Deus foi fazendo. Às vezes, gente, Deus não pode entregar nas nossas mãos tudo de uma vez, porque Ele nos quer crescendo, Ele nos quer olhando para Ele só focando para Ele. E Deus foi acrescentando e foi tirando as arestas. Esse ano, na minha campanha, no meu projeto, eu pude colher aquilo que eu já comecei o ano passado, porque eu não tinha condição nenhuma, nem estava pensando em falar nisso, mas vou fazer um resumo para onde eu quero chegar. E Deus me deu, então, a possibilidade, a maneira, as formas, direcionou tudo para eu adquirir um imóvel que eu moro hoje, porque quando eu lá entrei, foi também fruto de, antes de entrar, eu ia todos os dias na porta daquele apartamento que eu moro hoje e determinava que ele era meu. E tem, assim, uma história muito linda que aconteceu comigo nessa parte, que eu tenho que fazer um resumo. Mas eu determinava. Não tinha chance nenhuma para que eu tomasse posse. E quando eu comecei a orar pelo dono do apartamento, que aquilo estava enrolado, tudo foi desenrolando, e eu fui morar dentro desse apartamento, pagando o aluguel, porque eu queria aquele apartamento para mim, não era outro. Então, eu fui, e ali todas as noites, até hoje agradeço, mas todas as noites eu ungia e determinava, eu quero esse apartamento no meu nome. E Deus criou, eu não tinha como, financeiramente não tinha da onde tirar. Deus criou uma forma, claro que eu tive que ser ousada,
Claro que eu tive que pôr em prática o que o ministério me ensina. Eu fui ousada e para isso eu intensifiquei. É madrugada, é antes de dormir, tiro meus horários ali e intensifiquei. É jejuando uma vez por semana, vamos jejuar, intensifiquei. É tudo que o ministério foi me ensinando e me ensina até hoje, eu fui fazendo. E para a honra e glória do Senhor Jesus, esse apartamento está como eu determinei, no meu nome. As formas que Deus usou foi surpreendente. As formas que Ele usa é surpreendente. Ele não precisa de nenhuma saída que a minha mente leva. Ele precisa apenas que eu confie, intensifique e fique na presença dEle. Porque Ele dá, Ele resolve. E tudo foi feito até essas três coisas que eu pus já. Eu já estou com tudo definido também. Em nome de Jesus. Mas sabe por que eu vim aqui? Porque eu acho que nada como um melhor testemunho, ou nada como fruto de uma árvore, para falar de onde essa árvore é regada. Eu fui sempre alimentada por esse ministério. E eu tenho me entristecido, o senhor me desculpa, bispo, de eu falar isso, que não tem nada aqui combinado, mas eu ouço uma coisa, as coisas assim, as pessoas são muito ingratas. E o que eu mais peço para Deus é que Ele me ensine a cada dia mais a ser grata no que Ele fez, no que Ele faz, e por onde eu aprendo isso, que é o ministério. Então, eu acompanho esse ministério. Desde o começo, quando eu cheguei aqui, eu já fui fazer os trabalhos do ministério. Por todos os trabalhos que tem no ministério, eu conheço, passei e sei dizer a responsabilidade, a seriedade que isso é feito. Eu sei dizer como é que eles cuidam com muito zelo das coisas do Senhor. E eu ouço, às vezes, pessoas dizerem assim: o testemunho é comprado. Ninguém me comprou, não. Aliás, é comprado, sim. Se alguém pensar que o testemunho do Ministério de Mudança de Vida é comprado, sim, por jejum, oração, é comprado por ter tempo com Deus, por nos assessorar. Esse é o preço, não é preço de moeda nenhuma, é o preço dessa moeda que vai entrar no reino de Deus. E sim, também ouço dizer, bispo, eu nunca falei isso para o senhor, mas ouço dizer de dízimo. Olha, eu vou dizer uma coisa, não tem nada mais santo que é pegar o dízimo do Senhor, entregar na casa do Senhor, e que o ministério zela isso com tanta responsabilidade, que ainda ontem nas minhas orações eu lembrava de como, quando teve o primeiro trabalho do Disque Vida, que eu participei há alguns anos, nos ensinavam assim: olha, vocês têm que ter muito cuidado com esse aparelho, foi comprado para a obra de Deus. Se danificar, se houver perda porque você não foi zeloso, você vai dar conta disso, porque dízimos e ofertas da casa do Senhor é santo. Então, nós não temos que estragar nada que é do Senhor. Se detalhes assim são zelados pela igreja, quanto mais o tudo, porque aqui é um ministério sério. Ouço dizer também, bispo, que somente é sempre os mesmos testemunhos. Olha, também tenho coisa para falar sobre isso. Esses mesmos testemunhos que eu ouço aqui são pessoas que perseveram. São pessoas que não olham para o outro lado, que enfrentam os desafios. Por isso que tem os mesmos. Por isso que as pessoas voltam para contar mais. Porque se elas desviarem, elas também não vão mais contar. Então, o que é o ministério? Ministério, para mim, eu sou muito grata. Eu trouxe muitas pessoas, já vi pessoas entrarem e saírem aqui. Graças a Deus, eu só me foco a Jesus, só me foco a palavra, porque o que é pregado aqui sai da boca de Deus. Então, eu já vi pessoas saírem e quando saem, muitas pessoas até que eu trouxe. Pessoas que eu trouxe aqui, foi socorrida pelo bispo, depois foi para São Paulo, liguei para a bispa, socorreu em São Paulo, e vejo as pessoas sendo ingratas, virando as costas, falando coisas que é absurdo, denegrindo a imagem, a moral da bispa, do bispo. Isso, cada um vai dar conta, porque sabe que é mentira. Então, por que eu quis falar tudo isso aqui, antes que eu vou deixar minha filha também contar? Por quê, gente?
Porque se nós não focarmos no que esse ministério ensina, se nós não focarmos na palavra que sai daqui pura e santa, não tem como vencer. Eles podem dar o suor, fazer tudo aqui. Até porque eu me lembro também de pessoas que muitas vezes só veio aqui no jejum, colocou o pedido e foi embora. Orou e foi embora. E mesmo assim, por causa da oração da igreja, por causa dos obreiros que são ensinados, por causa da oração do bispo, da bispa, por causa da unção de Deus que está aqui, recebem. Então, e depois eu vejo ingratidão e eu tenho me entristecido nisso, falando, Senhor, eu preciso fazer alguma coisa, eu sei. Aí o Espírito Santo me falou, nada melhor do que os frutos que você tem, que você aprendeu. E é por isso que eu vim aqui. Se eu fosse falar para vocês, ainda o ano passado, eu não falei de cura, né? Jesus me curou de um tumor na coluna, aqui no pescoço. Eu vim aqui, não me desesperei, só vim buscar porque eles sempre... Não é porque eu estou todos esses anos aqui que eu caminho, muitas coisas eu faço sozinha, porque eu aprendi e pratico. Mas quando eu vejo que o fardo está pesado, eu venho aqui e eles me ajudam em oração, me ajudam, me fortalecem, porque quando nós estamos corroborados, fortes na couraça do Senhor, o que acontece? Aqui dentro não é abalado, mas às vezes uma flechada deixa a gente meio tonta. Então, nós nos levantamos aonde? Aqui no ministério. Então, é por isso que nós não podemos nunca esquecer do que esse ministério faz. Sou dizimista, sou ofertante, faço votos e peço a Deus que me dê cada dia mais para fazer isso. Porque isso é para o Senhor. Eu faço isso para o Senhor. Apenas eu deixo nas mãos deles, que confio e sei que é sério, para administrar. E vocês podem ver os trabalhos, tudo. Já trabalhei em todos os lugares aqui desses setores que tem de trabalhos da obra do Senhor. E sei que cada um deles é levado com muita seriedade. Eu gostaria de chamar aqui a minha família. Vocês conhecem, mas eu quero deixar registrado tanto o meu esposo, o Tadeu. Porque aqui, gente, eu cheguei sozinha. Sozinha, eu determinava nessas bancos aí, que eram as cadeiras brancas, cada um dos meus aqui dentro. Eu cheguei sozinha. Eu chorava e clamava ao Senhor. Depois que eu aprendi a buscar, eu falava, eu quero a Larissa, eu quero a Náiades, eu quero o meu esposo. E eu ungia cada cadeira e fazia, assim vai ser e assim será. E hoje, eu tenho, e quando eu determinei que eu teria também um homem de Deus para minha filha, vocês conhecem o Tadeu. Está aqui a minha família. Cadê? Tem o netinho hoje também, que ele está lá fora, mas daqui a pouco vão trazer. Vocês também conhecem o Benjamin. Isso aqui, ó, não tem nada que paga. Nada. Porque aqui eu adquiri a minha família, eu tomei minha família de volta. E todos, mais que vencedores, porque nós aprendemos a lutar, a caminhar e a ter um ministério que eu sou muito grata a Deus, muito grata por tudo que tem feito por mim, pela minha família. Minha família só está aqui totalmente constituída porque eu aprendi. E junto com eles eu perseverei. E o Tadeu tem dado muitos testemunhos, sim, mas eu sei o homem de Deus que ele é. Eu sei o preço que ele paga para conquistar esses testemunhos. Minha filha, todos nós aqui, está faltando o Fernando hoje que não veio, que também foi conquista minha, que ele é meu enteado. Às vezes eu podia falar, nem vou deixar para lá. Eu sempre me preocupei com a vida espiritual dele, porque se é filho do meu esposo, eu tenho que me preocupar também, porque tudo faz parte da família. E eu gostaria que o Tadeu e a Larissa falassem alguma coisa. O senhor permite, bispo? Bom dia, igreja. Eu subi junto com a minha mãe porque eu vivenciei, estive junto com ela quando iniciamos no ministério. E eu me emociono porque a vida familiar dos meus pais estavam destruídos. Meu pai estava com outra mulher, chegava bêbado em casa, quebrando tudo. Nós não tínhamos uma vida financeira, passando necessidade.
E foi aqui, bispo, estamos aqui agradecendo a Deus e agradecendo ao ministério, porque nos atendia, eu e minha mãe, nas madrugadas, passando por todos esses problemas, e eles nos socorriam. O bispo, a pastora Liliane, a bispa, lá que está hoje em São Paulo, mas ela estava aqui. Eu lembro que ela falava para minha mãe: ergue essa tua cabeça, mulher. Coloca uma maquiagem nesse rosto, ergue essa sua cabeça, porque você vai conquistar o seu marido de volta. E hoje minha família está aqui, porque Deus e os bispos nos ajudaram, porque pelos olhos naturais era um casamento falido, como no mundo aí é normal, né? Família separada, mas Deus não permitiu. E hoje estamos aqui agradecendo a Deus por causa da força que o ministério nos deu. Então, é só mesmo um agradecimento, terminando um ano abençoado, que nós nem imaginávamos que esse sonho da minha mãe, dos meus pais, conquistarem o apartamento deles, poderia vir aos olhos naturais novamente, né, bispo? Muitas vezes, eu trabalho aí há quase 10 anos, do meu salário, eu ajudava. Quando eu comecei a trabalhar, eu ajudava a sustentar a casa dos meus pais. Então, isso é um motivo de muito agradecimento a Deus por estar aqui hoje. Não só a nossa vida abençoada, mas minha, do meu esposo, mas eu queria estar vendo os meus pais abençoados também, bispo, porque a felicidade para mim não estava completa. Eu estava, assim, vivendo uma vida abençoada, mas e meus pais, muitas vezes tendo que pagar o plano de saúde, algumas coisas assim do meu trabalho. E estou muito feliz por vê-los hoje conquistando, realizando o sonho deles. Então, hoje, o ano está terminando completo, pela felicidade da família completa. Agradecemos ao Senhor, a bispa que está lá em São Paulo, por nos ajudar sempre, a qualquer momento, qualquer hora, a gente pode ligar para eles. Muitas vezes deixa a pastora Liliane e os filhos para nos socorrer, e isso não tem preço. Obrigada, bispo. Sou até suspeito para falar desse ministério, porque eu cheguei aqui vazio por dentro, cheguei aqui a pé, cheguei aqui endividado, sem honra, sem moral, e sempre fui cristão, sempre acreditei em Deus, mas as oportunidades que Deus criava e gerava para mim eram destruídas com as escolhas erradas, com as decisões erradas que eu tomava. E esse ministério me ensinou a tomar as decisões corretas quando as oportunidades apareciam, e me ensinou que é muito importante para Deus os detalhes, porque se você não for fiel a Deus nos detalhes, no pouco, jamais você vai experimentar o muito. Você não vai ter estrutura para ser abençoado a ponto de não se desviar em função da bênção. E quando surgiu a Larissa, a Silvia, o Carlos, essa família maravilhosa, foi um presente de Deus na minha vida, né? Porque hoje a gente escuta tantas coisas aí no mundo afora em relação a casamento, em relação ao relacionamento das famílias, as contendas, as brigas, e parece que a gente vive em um outro mundo. Meu sogro e minha sogra vivendo como um casal em lua de mel. Eu não sou perfeito, bispo. Acredito que ninguém é perfeito, e se as pessoas procurarem no Senhor, em mim ou no ministério, aquilo que só Deus pode dar para elas, elas não vão encontrar e vão criticar. Então, a gente tem que ter a maturidade para entender isso, né? Aquilo que o Tadeu tem de bom, vou absorver. Aquilo que a Larissa tem de boa, aquilo que o Carlos, a Silvia, o ministério tem de bom, vamos absorver, porque nós somos seres humanos limitados, falhos, e tentamos fazer o nosso melhor. E desde quando eu entrei, eu estou na igreja desde 98, eu aprendi a isso, né? Porque a gente tem um grupo de obreiros, tem grupo de amigos, tem grupo de familiares, e a gente não deve olhar só para aquilo que eles não têm de bom, mas sim olhar para aquilo que eles estão fazendo de bom, né? Então, isso tem nos ajudado a permanecer e sermos abençoados, e é isso que a Silvia, a Larissa ratificou, vivendo um ano melhor que o outro. Esse ministério, pelo que ele fez nas nossas famílias, pelo que ele fez na vida de tanta gente, o nome desse ministério, Mudança de Vida,
é visto constantemente, frequentemente, mensalmente nos jornaizinhos que a gente distribui, nos programas de televisão, nos programas de rádio. É muita gente sendo abençoada, é muita gente sendo liberta, sendo curada. É um ministério sério. E eu viajo bastante, as 4 semanas do mês, já tive a oportunidade de visitar outras igrejas, antes da gente ter um programa na internet para assistir. E eu posso afirmar para você, do que eu vi, aqui é o melhor lugar para se estar. Pelo respeito às pessoas, pelo cuidado, pela motivação em ver a vida das pessoas mudada. Então, assim, nós somos realmente muito gratos por tudo que esse ministério tem construído e tem feito nas nossas vidas e na vida de tanta gente. Nosso muito obrigado, bispo.